Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17-2. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. Vamos até às 7 da noite com muito esporte, informação e opinião aqui no AM 1170 e também em FM 85.7 para a região de Campinas e AM 1270 para a região de Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o rádio com imagens para você. E a partir de agora, convocação para o time líder do rádio e as principais manchetes de hoje. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Júlio Nascimento. Destaque do Guarani, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Oi, Batista, um abraço pra você, pra todo mundo ligado no Bandeirantes Esportiva. Giovanni Augusto chega a Campinas para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como reforço do Guarani. Iago da Silva e Lucas Venuto aguardam apenas a documentação, assim como o atacante Júlio César. Quem foi apresentado é o volante Madison, o jogador que foi uma das indicações do técnico Daniel Paulista. Muito feliz por estar vestindo a camisa do Guarani, então venho muito motivado para fazer uma boa temporada, não só eu como meus companheiros também, para a gente fazer uma grande temporada e conseguir nossos objetivos. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira. Parece que o adeus a Ivan Quaresma está chegando mais próximo. O goleiro foi liberado para acertar os detalhes com uma negociação com o Corinthians. Ivan está muito próximo de deixar o Moisés Lucarelli. Hoje à tarde, Dedé foi apresentado. Daqui a pouco a entrevista completa do novo zagueiro da Macaca, que amanhã faz o primeiro jogo treino da pré-temporada contra o Atlético Clube de Minas Gerais, que tem no seu comando o ex-atacante da Macaca, Roger. Corinthians. Salve o Corinthians. Bruno Melo passa por exames e será anunciado como novo lateral do Corinthians. Bruno será emprestado pelo Fortaleza por uma temporada com opção de compra. São Paulo. Salve o tricolor paulista. São Paulo anuncia a contratação de Nicão, ex-Atlético, e o vínculo com São Paulo é de 4 anos com opção de extensão para mais um. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Ricardo Goulart é aprovado em exames médicos e vai assinar contrato de 2 anos com o Santos. Meio atacante vai receber a camisa 10 do Peixe. Pablo do São Paulo também está no radar. Palmeiras. Quando sujo ao viver de imponente. Destaque na Copinha, Hendrick testa positivo para Covid-19 e vai desfalcar o Palmeiras. Atacante de 15 anos vem chamando atenção por conta dos golaços e a habilidade. Vasco da Gama acerta com Bruno Nazário, ex-Guarani.
Meia vai defender o Cruz Maltino em 2022 com contrato de empréstimo. Nazário pertence ao clube alemão Hohenwein. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você também, Batista. Uma boa tarde ao amigo ligado na Bandeirantes. Tá vendo o mercado muito agitado, principalmente aqui nos clubes de Campinas, né? Traz aí o Lupe a informação de que o Ivan Quaresma está em São Paulo ajustando os detalhes aí da sua transferência ao Corinthians. O Guarani anunciando aí nas próximas horas Giovanni Augusto. O Luca, aquele atacante que estava no Fluminense, pode aparecer na Macaca. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que os times de Campinas estão no caminho certo. O Ivan tem que realmente buscar o seu espaço, tem que buscar novos ares e as contratações têm sido pontuais. Parabenizar as duas diretorias que nesse início de temporada, nesse início que tem um mercado muito dinâmico, um mercado que é muito difícil, os clubes de Campinas têm feito boas contratações. São 17 horas e 7 minutos em Campinas, está no ar Bandeirantes Esportiva até às 7 da noite. A apresentação de hoje é Comigo Brasil, Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento. Comentários de Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão. Reportagens de Antônio Lupe e Júlio Nascimento. Mesa de áudio Alexandre Almeida. Gravações e imagens do YouTube de Joelcio Cardoso. Equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral do jornalista Rodrigo Neves. E você pode participar a partir de agora pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. Mensagens de áudio aí até 40 segundinhos. Para você colocar aqui a sua opinião e a sua participação. 971021493. Participe. Está no ar, programa de maior credibilidade na crônica de Campinas, aqui pela Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. É isso mesmo. E atenção, hein? Além disso, eu vou dar aqui alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Uma delícia. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas. Hoje mesmo estive na Nico Paneteria almocei com o Fernando. Fernando, um dos proprietários, e foi um almoço delicioso realmente na companhia do Fernando. E tem ainda saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet com um café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. Delivery próprio ou então pelo Rappi ou iFood. Nico Paneteria, localizado no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani. Bugres se preparando, vai estrear no Campeonato Paulista dia 27 contra o São Paulo. Chegando com as informações do Bugre aqui no ar da Bandeirantes, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Pois é, o Guarani a qualquer momento anunciando mais contratações e renovações. Essa é a grande expectativa, né? Todo torcedor bugrino na expectativa e ansiedade por mais nomes no mercado da bola. Por enquanto são 6 contratações. O Guarani que vem
trabalhando para fortalecer o grupo, contratou o goleiro Maurício Kozlinski, 3 zagueiros, Hernando, que estava na equipe do Vasco da Gama, João Vitor, ex-Vitória, Ederlan e Chapecoense, 2 volantes, Silas, ex-CSA, e Madison, ex-Confiança, o Madison que trabalhou durante um longo período com o Daniel Paulista. Inclusive, foi uma indicação do técnico do Guarani, né, para reeditar essa parceria agora no Brinco de Ouro em 2022. Ele que foi apresentado na tarde desta terça-feira, vestiu a camisa do Guarani pela primeira vez e atendeu a nós da imprensa para falar sobre as suas expectativas da temporada 2022. Boa tarde. Uma honra muito grande, né? Tá vestindo a camisa do Guarani. Eu tinha trabalhado com o Lucão, com a comissão técnica também. E como você disse, primeira rodada a gente já enfrenta o São Paulo. Vamos trabalhar aí essa pré-temporada, trabalhar firme para chegar na competição muito forte. O que me motivou é a camisa que tem muito peso, né? O Guarani. Já tinha trabalhado com o professor Daniel também, a comissão. Muito feliz por estar vestindo a camisa do Guarani, então venho muito motivado para fazer uma boa temporada, não só eu como meus companheiros também, para a gente fazer uma grande temporada e conseguir nossos objetivos. Madison, o Guarani fez uma aposta, principalmente pelo lado individual da sua temporada em 2021. Coletivamente você participou de uma temporada que não terminou boa para a equipe do Confiança. O que é que você tira como balanço dessa última temporada? O que você pode extrair? E qual sua análise individual sobre 2021? Pensando agora nessa sua passagem que vai começar no Guarani. Sim, não foi um ano muito bom, né? Mas individualmente foi uma temporada que eu joguei bastante jogos, né? Foi um aprendizado muito legal. É claro que a gente não quer ter um descenso na carreira, né? Mas serve muito de aprendizado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas características, né? Como volante, como é que você gosta de jogar, nos treinamentos, como é que a coisa está andando. O Melo já falou aí que o Campeonato Paulista é realmente uma pedreira. Tem que estar muito sintonizado, né? Principalmente homens ali do meio campo. Então conta um pouquinho aí do seu esquema de jogo e também um pouquinho da sua história no futebol. Muito obrigado, um abraço. Nos últimos anos venho trabalhando como primeiro volante, mas também já joguei como segundo. Então, qualquer posição que o Daniel optar para mim jogar, então eu me sinto muito bem. Nos treinamentos estamos aí à disposição. Gostaria que você falasse sua relação com o treinador do Bugre, Daniel Paulista, no qual você já tiveram juntos no Confiança e agora novamente você estará trabalhando com o Daniel Paulista. Gostaria de falar dessa relação com o treinador, se foi um dos motivos que o motivou a vestir a camisa do Bugre. Como tinha falado antes, né, trabalhei com o professor Daniel em 2020 no Confiança, então agradeço a ele por ter vindo também, um dos motivos, né, já tinha trabalhado com ele, tem a confiança do professor, então é um dos motivos que eu vim para o Guarani. Madison, a posição de volante foi uma das que o Guarani mais contratou para essa temporada. Você chega na expectativa já de ser titular? Você foi perguntado aí sobre a relação com o técnico Daniel Paulista, ou é algo que nos treinamentos você vai ter que mostrar para ganhar? Como que você vê essa concorrência? Sim, a concorrência é muito grande, né? Então é nos treinamentos, que nem eu disse, o professor Daniel vai optar pelo que tiver melhor, então nos treinamentos a gente tem que estar dando sempre o máximo para jogar, né? Então eu quero sempre estar à disposição do professor para me fazer o meu melhor trabalho. Ano passado você jogou contra e viu o Guarani jogar muitas vezes. Você acha que com o seu estilo você encaixa nesse sistema de jogo? Se você se sente confortável jogar nesse sistema de jogo que o Guarani jogou ano passado? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, o ano passado eu tive a oportunidade de jogar uma vez contra o Guarani. Então, eu me encaixo sim no esquema tático do professor. Que nem eu disse, a gente tem que estar treinando, fazendo o nosso melhor para estar à disposição do professor Daniel. O Madison, novo volante do Guarani, né, Batistão, ele foi muito perguntado aí várias vezes sobre questão de características, estilo de jogo, relação com o Daniel Paulista, respondeu diversas vezes sobre isso, mas de fato é um jogador que tem essa confiança, né, do comandante bugrino, e apesar do Confiança ter sido rebaixado na última temporada, ele bateu aí o recorde de participações, né, esteve em campo por 23 vezes durante a competição, então ele foi muito acionado pela equipe do Sergipe, então individualmente o Madison, apesar do rebaixamento, acabou chamando a atenção do Guarani. Claro que essa relação de confiança com o Daniel Paulista conta muito para a vinda do jogador
para o futebol de Campinas. Claro que ainda é muito cedo para falar sobre titularidade, mas a tendência é que ele especificamente atue disputando a posição com o Bruno Silva, né, como primeiro volante do Guarani. O Silas, pelo menos a tendência é que ele seja o substituto do Rodrigo Andrade ali como um segundo volante, mas isso com o tempo a gente vai debatendo e vai desenhando o provável Guarani até o jogo do São Paulo, até porque tem ainda mais algumas semanas pela frente, inclusive com a possibilidade de anúncios. O torcedor está na expectativa pelo Giovanni Augusto, que está em Campinas, como disse em manchete. O Giovanni Augusto está na cidade, chegou para alinhar e acertar os seus últimos detalhes com o Guarani, ele na companhia do seu empresário, provavelmente ali acertando as últimas bases salariais, tempo de contrato, passando por exames antes de ser anunciado de forma oficial como novo camisa 10, ou então camisa 78 da equipe do Guarani para 2022. Por outro lado, o Matheus Oliveira, que seria também uma negociação em conjunto com o Giovanni Augusto, a diretoria do Guarani entende que o desgaste e um possível retorno do Matheus Oliveira seria muito grande. Então, para preservar o próprio Guarani também, o jogador, o Guarani entende que não é o momento de se cogitar a volta dele, mas outros nomes serão anunciados, como Iago da Silva e Lucas Venuto. Por que tanta demora? Vocês estão falando desses nomes desde dezembro. Esses nomes podem, de repente, rumarem para outro time. O Lucas Venuto já está treinando no Guarani, o Iago da Silva também está em Campinas. Então é tudo uma questão mesmo de burocracia, de acertos, documentação, para que eles reforcem o Guarani a partir do Campeonato Paulista. Batistão. Bom, quero colocar o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tigerman, aqui na roda, para analisar o noticiário aqui do Guarani, para falar do Giovanni Augusto, jogador que chega para ocupar a vaga que era do Regis, apesar de uma diferença entre os dois jogadores. O Regis é um jogador um pouco mais ofensivo, né? Não é aquele meia clássico, enquanto que o Giovanni Augusto está mais para meia do que para meia atacante. Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Eu reputo como uma boa contratação o Giovanni Augusto, que a torcida não cria uma expectativa em torno do Giovanni Augusto, até pela característica diferente, como você acabou de frisar. O Giovanni Augusto é um jogador mais de ligação, meio campo, boas assistências. Ele é um cara que tem uma bola parada legal também, não tão precisa quanto a do Regis, mas ele é um meio-campista de transição. Eu chamaria ele do tal do 8,5, né? É aquele cara que se posiciona ali entre os volantes e os homens mais avançados e, de vez em quando, pisa, faz lá os seus gols, mas ele não é um meia atacante agressivo e chutador e com a precisão de chute que tem o Regis. É diferente. Em compensação, ele é um cara que tem a possibilidade de ditar o ritmo do meio-campo de uma maneira mais acentuada, mais marcante do que o próprio Regis. Então são características diferentes. Um mais ofensivo, mais finalizador, quase que um terceiro atacante, e outro efetivamente um homem que vem de trás, mas que tem um ótimo passe, na bola longa inclusive, e que, apesar de não ter a capacidade de finalização do Regis, ele também é um chutador. É um cara que, tendo a possibilidade de bater em gol, vai bater, e é um meia um pouco mais cadenciado. Então, é aquilo que nós perguntávamos para o Daniel Paulista na entrevista de ontem nos Donos da Bola da TV Bandeirantes. Você acredita que vai manter, o Gleger passou pelo assunto, e eu também, com outro enfoque, claro, mas você acredita que vai, perguntamos para o Daniel, que você vai conseguir manter o mesmo desenho tático, a mesma estrutura, a mesma plataforma, o mesmo esquema? E ele disse, olha, é cedo ainda. Vai depender das características individuais do elenco que eu vou ter em mãos para trabalhar. Então, começa o Guarani a fazer reposições importantes em posições onde ele perdeu jogadores de muita qualidade. Eu acho que dizer agora
que o Giovanni Augusto vai jogar aquilo que jogou o Regis, também é prematuro. Vamos ter que esperar o encaixe, como é que o jogador se adapta aos seus demais companheiros e à estrutura de jogo que o Guarani irá colocar em prática. Pode jogar até mais do que o Regis, mas é cedo ainda para a gente estabelecer qualquer tipo de comparação. E eu, se fosse a diretoria, não faria a inscrição de numeração fixa do jogador com a 78. Até para não aumentar a responsabilidade e para não criar um tipo de cobrança que o jogador não precisa receber. Giovanni Augusto é Giovanni Augusto e Regis é Regis. Dá 10 pro cara, dá 8 pro cara, dá 99 pro cara. Mas inscrever com a mesma camisa do Regis, não estou dizendo que vai acontecer isso não. Apenas estou me antecipando a um fato que talvez não esteja nem sendo cogitado. Mas caso seja cogitado, eu não faria isso. Até para não adicionar uma cobrança a mais, além daquela natural que o jogador já vai receber. Só um detalhe, viu, Batista, se você me permite, sobre o número do Regis, né, que a torcida do Guarani aprovou muito, foi uma sugestão de um grupo de torcedores do Guarani para que se mantivesse o número 78 como um número de um protagonista do time ou de um jogador, seria o camisa 10, como uma forma de homenagear o título brasileiro do Guarani. Foi uma sugestão. Então, assim, cabe ao departamento de marketing agora, né, acatar ou não, se eles vão continuar com essa tradição, mas que a repercussão do Regis com a 78 foi muito positiva, porque nas transmissões, quando a imprensa de outro estado vinha falar do número de 78, sempre lembrava do título do Guarani, então esse marketing funcionou muito. Foi mais uma sugestão de parte da torcida para que essa tradição permaneça. Bom, Gleger, Zorzinha, sua opinião também para falar do Giovanni Augusto e de que maneira ele pode atuar nesse time e contribuir com a equipe do Guarani. Olha, Batista, eu concordo, ele veio para suprir aí a ausência do Regis, do próprio Andrigo, né, mas e concordo 100% com o Tigrão também, que são jogadores com características totalmente diferentes, né. O Giovanni Augusto, inclusive, no próprio Curitiba, e por lá ele jogava com a camisa 90, eu me recordo aqui, e ele era um jogador que, apesar de destro, né, sempre jogava ali pelo lado esquerdo, em alguns momentos, inclusive, fazendo até o fechamento da segunda linha como um homem aberto pelo extremo. Então, é característica totalmente diferente, eu não sei, nós perguntávamos ontem para o Daniel Paulista sobre a questão da plataforma, né? Pode ser que ele mude em virtude daquelas peças que estão chegando, pode ser que ele apareça com o Giovanni um pouco mais à frente, com 3 volantes, né? Dá pra hoje ele tem algumas alternativas, né? Apesar de que o Guarani anuncia aí a possível contratação do Lucas Venuto, que parece que está em Campinas, do Iago da Silva, que são atacantes também, Júlio César, né? O próprio Lucão do Break, tem aquela questão também daquele menino, me fugiu o nome agora, que tem um contrato, que o Daniel Paulista foi muito mal na temporada passada também, né? E nós, inclusive... Maxwell, exatamente. Obrigado, Júlio. Tem essa questão também do Maxwell, pode ser que receba aí uma chance, e ele com o Iago da Silva deu muito certo lá no Cuiabá, por que não? Né? E aí você teria um ataque um pouco mais leve, um pouco mais rápido, né? Com jogadores de movimentação, com jogadores que não guardam a posição. Eu gosto da contratação, eu acho que é um bom nome. Eu acho que recentemente aqui no Brasil o Giovanni fez uma belíssima campanha pelo Curitiba, né? Que o capacitou aí para ser negociado com o México. Então é bom jogador. Eu acho que sim. Aí basta o Daniel Paulista agora, né, montar uma plataforma para que ele possa organizar. Não é fácil. O que me preocupa um pouco também
é a chegada do jogador há poucos dias aí de iniciar a competição, né? Como será que está o Giovani? Como será que o Daniel vai fazer? Você vê que ele disse que agora, essa semana, que eles vão começar a esboçar um time titular, mas ele precisa rapidamente, né? Porque o Campeonato Paulista bate a porta, tem um jogo importantíssimo logo na estreia, e a sequência do Guarani nos primeiros jogos é muito pesada, né? E não dá para você ficar perdendo jogos e não somar pontos nesse início. Então, eu acredito, para falar da contratação, eu acho que é muito boa e acho que o Giovani pode sim fazer com que o Daniel mude essa plataforma, até pelas características, né? Nós víamos um Guarani ali com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, né? O Rodrigo sempre vindo por trás, o Regis um jogador que encostava, em alguns momentos até como um segundo atacante por dentro, e o Giovani Augusto tem características diferentes. Então pode ser que o Daniel Paulista mude o jeito de jogar, claro, sempre com as alternativas de jogo parecidas, mas com a plataforma diferente. E tem um outro detalhe que pode prejudicar a montagem do time para a disputa do Campeonato Paulista, que é um surto de gripe que pegou vários jogadores. Eu até perguntei nessa entrevista ontem na tela da Band, nos donos da bola, qual o número de jogadores gripados, e o Daniel Paulista não quis responder, né? Até deu uma olhada do lado assim, a impressão de que ele estava consultando alguém, que eu não sei quem é, mas ele não quis falar e disse vários. A gente sabe que a gripe, ela não tem, assim, o mesmo procedimento do coronavírus, né? Porque a gripe, ela é bem menos, atrapalha bem menos a vida do cidadão do que o coronavírus. Até o Ricardo Moisés, o presidente do Guarani, também testou positivo. Ele passou uma parte das férias nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele testou positivo para a Covid-19 e teve que fazer a quarentena nos Estados Unidos. Demorou um pouco mais para retornar ao Brasil por conta do período de isolamento que ele teve que ficar lá nos Estados Unidos. É terrível. O corpo adoece e o cidadão fica realmente numa situação precária. A gripe também é terrível, dependendo da gripe, essa gripe que está se espalhando aí muito rapidamente e deve durar ainda mais umas 2 semanas. É uma gripe também difícil de curar, pelo menos uns 10 dias o cara fica todo arrebentado, né? É a H3N2, essa gripe que está acometendo aí várias pessoas. Então, isso com certeza vai atrapalhar um pouco a montagem, porque o jogador fica debilitado. Então o Daniel Paulista ele tem alguns problemas. Primeiro, que ainda tem jogador chegando, que é essa questão do Giovani Augusto, que está chegando agora para uma posição muito carente. Ele tem o Bidu, que não poderá atuar nos 3 primeiros jogos. E são jogos terríveis na largada do Campeonato Paulista. Para começar, São Paulo, logo de cara. O Bidu se envolveu naquele entrever, uma troca de sopapos lá atrás, no pré-derby, acabou desfalcando o time do Guarani no derby. O entreveiro dele foi contra o Rodrigo Andrade. Os 2 foram suspensos. O TJD carregou na pena 4 jogos de suspensão. O Bidu cumpriu 1, que foi o derby, e ainda tem 3 para cumprir. Tanto é que o Daniel Paulista teve que puxar da copinha o Eliel, porque não tem outro lateral para colocar, né? Não tem um reserva. Talvez até tenha que improvisar, colocando o Derlan como zagueiro para jogar na lateral esquerda, e aí o Eliel ficaria no banco como reserva, ou então ele coloca o Eliel. Aliás, o Eliel já jogou de titular em algumas partidas com o próprio Daniel Paulista. Outro problema é essa questão da gripe. O Guarani também ainda não fez a testagem. Se der positivo em algum jogador, vai entrar em isolamento e não terá a condição de fazer aí o seu início logo na primeira partida, né, contra a equipe do São Paulo. Vai ter que fazer o isolamento, debilitado. Se tiver sintomas, depois tem que começar a treinar com bola, e aí vai demorar um pouco mais para estar à disposição. Esperamos que não,
que não tenha ninguém positivado aí para a Covid-19, o que seria realmente terrível. Então é o seguinte, são problemas que o técnico vai enfrentar logo no início da competição. E eu dizia que outro dia, né, aqui mesmo nesse microfone, que o Campeonato Paulista nas 8 primeiras rodadas são jogos sucessivos, meio e fim de semana. Então vai ser uma maratona, vai ser um negócio terrível para a equipe do Guarani conseguir fazer uma boa largada na competição. Rapidamente aqui umas mensagens. Tem como comparar o possível time titular do Guarani para a estreia deste ano com o time titular que estreou pelo Paulista em 2021, posição por posição, já considerando a chegada do Giovanni Augusto. Abraços, Márcio do Jardim Chapadão. E aí, Tigrão, acho que posição por posição, difícil, né? Teria que pegar o time lá de 2021 e assim mesmo não dá para pegar o time do último jogo. Teria que ver qual o time que atuou nos 3 últimos jogos da competição. Mas, no geral, o time do Guarani está melhor ou pior do que aquele que terminou 21. Ô, Tigrão, Ô, se Batista. quiser, eu posso te ajudar aqui, hein, Tigrão? Oi? Se quiser, eu posso tentar te ajudar aqui a fazer esse comparativo. Então vamos. Você nomina e daí eu falo se tá igual, melhor ou pior, assim, claro. De uma maneira muito teórica, até porque nós não vimos ainda os que estão chegando, se vão render ou não. Mas é legal. Vamos lá, Júlio, goleiro. Goleiro da estreia de 2021, o Guarani perdeu para o Ituano na estreia no Brinco 3-0. Foi o Gabriel Mesquita. Provavelmente o goleiro deste ano será o Maurício Kozlinski. Tá melhor o desse ano. O sistema defensivo do ano passado foi formado com Matheus Ludwig, Romércio, Ayrton e Bidu. Deste ano, provavelmente, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel. Tá melhor o desse ano. Meio campo, Bruno Silva, que é o remanescente. Será o Bruno Silva também esse ano. Índio e Tony. Então, Bruno Silva, Índio e Tony em 2021. Em 2022, por enquanto, já que o exercício do ouvinte foi colocar o Giovanni Augusto, seria Bruno Silva, Silas e Giovanni Augusto. Tá melhor o desse ano, porque também tinha que tomar de 3 do Ituano mesmo, com Tony e Índio logo de começo, hein, ô Júlio? Pois é, agora Pablo... Os dois juntos? Sim. Tudo bem, um ou outro, e de vez em quando, o torcedor digere. Mas estrear com Tony e Índio, logo os dois juntos, o Ituano, quando viu a escalação do Guarani, esfregou as mãos e meteu logo 3. O meio de campo desse ano tá melhor, só que é o seguinte, você tá colocando aí a estreia contra o Ituano, é isso? É, porque a pergunta foi essa. Se não me engano, o se ouvinte ele perguntou perguntar estreia por estreia. Se ele perguntar o time que estreia contra o time que terminou a Série B, aí vai mudar tudo. Mas estreia contra estreia, até agora melhora o time desse ano. Vamos lá para a parte ofensiva. Pablo Nascimento, Rafael Costa e Bruno Sávio deste ano, né? Júlio César, Lucão do Break, provavelmente, pelo que eu tenho apurado e recolhido de informações, é o ano da aposta de Maxwell, hein, Tigrão? Jura? Tem certeza? Pois é, agora algumas pessoas estão confiantes que será a reviravolta de Maxwell com a camisa do Guarani. Fica meio igual aí o ataque por enquanto. Mas volto a dizer para o amigo ouvinte da Bandeirantes, especialmente para o torcedor do Guarani. É muito teórico, né? A gente colocou um monte de jogador aí que não estreou ainda, imaginando aquilo que ele vai render, projetando, teoricamente, algo que nós não vimos na prática ainda. Mas, em tese, esse time que começa o campeonato, se for esse contorno aí, se for essa formação, ele é melhor do que o time que estreou contra o Ituano e é inferior ao time que terminou o campeonato contra o Botafogo. Campeonato Brasileiro. Boa noite, diz aqui o ouvinte, tem notícias de eventuais negociações com Andrigo e Rodrigo Andrade.
Está confirmada a saída deles. Abraços, Gustavo. E aí, Júlio Nascimento? Os dois jogadores ainda não foram confirmados nos seus novos clubes, Batistão, mas provavelmente eles estarão atuando fora do Brasil. O Rodrigo Andrade nos Emirados Árabes Unidos e o Andrigo atuando na Coreia do Sul. Ô, Gleger, o ouvinte pede aqui uma opinião, ele passa aqui um time: Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Ronaldo Alves e Eliel, Bruno Silva, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Lucão do Break e Venuto. Acho que vai jogar assim contra o São Paulo, Batistão. O que acha? Abraços, Felipe do Bonfim. Qual a sua opinião, Gleger? Eu acho que o aspecto defensivo, a gente tá falando muito pouco dele, mas eu acredito que ele chegou para ser titular, hein? E eu tô falando aqui do Hernando. Você vê que em momento algum a gente fala aí, mas é um zagueiro experiente. Tem a possibilidade, o Júlio Nascimento trouxe hoje no programa na hora do almoço, a possibilidade do Derlan ser deslocado para a lateral esquerda na ausência do Bidu, até porque o Derlan já fez essa função lá na Chapecoense. Então são algumas colocações, né? Claro que é muito cedo para a gente discutir. Eu acho que basicamente o time do Guarani é esse. Tem a possibilidade também, essa trazida pelo Júlio, da questão do Maxwell, né? O Guarani ter um sistema de ataque um pouco mais veloz, principalmente nesse início. Lembrando e ressaltando que o Lucão do Break começou mal, mas terminou a competição muito bem, né? Ajudando, inclusive. Então, Batista, eu acho que é muito cedo. Basicamente, eu acho que é por aí, né? Pode ser que o Daniel troque uma peça ou outra e acho também que o Guarani inicia melhor a competição do que iniciou a competição passada. Só lembrando também que na competição passada, né, no Campeonato Paulista passado, estreou contra o Ituano e nessa vai enfrentar o São Paulo. E o Quilão Bugrino está dizendo: meu Deus do céu, se o Guarani for depender dessa molecada da Copinha, estamos na roça. Essa molecada é horrorosa, Deus do céu. Diz aqui o Quilão Bugrino. Deus do céu. Zé, você mandou recado aí para o Quilão Bugrino que não está gostando nada do time do Guarani na Copinha. Mas o campeonato, na sua primeira fase, é um campeonato realmente muito ruim, né? E agora, daqui para frente, o campeonato começa a melhorar tecnicamente. O Guarani fez um ótimo campeonato paulista sub-20, acabou levando para a Copa São Paulo, a Copinha, alguns jogadores que estavam no time principal, entre eles um jogador que até mandou um recado dizendo que ia arrebentar e não conseguiu fazer absolutamente nada. E aí, evidente, né, que quando se cria essa expectativa, você imagina que o time vai arrebentar, né? E o time não arrebentou, ele conseguiu a duras penas a classificação, mas pode agora, na sequência do campeonato, melhorar. Pelo menos é isso que nós estamos torcendo, mas o Quilão Bugrino não está gostando nada da participação. Bom, daqui a pouco tem mais Guarani. E agora quero falar com você da Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet e Nuage. Trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeitos Cimento Queimado. Para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore, para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa. E você encontra na Corbella. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17h47. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira. O dia 11 de janeiro deve marcar a despedida de Ivan Quaresma da Ponte Preta. Pelas informações que foram apuradas hoje à tarde, inclusive até com a colaboração do Júlio Nascimento, que me ajudou nessa apuração da possibilidade da saída do Ivan. Só para a gente relembrar um pouquinho, ontem na entrevista coletiva do Eberlin, ele disse várias situações envolvendo o goleiro da Macaca, que a Ponte vai lucrar muito pouco com uma possível negociação, só que naquele momento, na mesa do presidente da Ponte, não tinha nada. Só que no início da noite, o Corinthians efetivou uma proposta para a Ponte Preta, não tenho informações sobre valores, a respeito do que o Corinthians colocou na mesa da Ponte Preta e também dos representantes do atleta para negociar o jogador. A informação que tenho é que o Ivan foi liberado para amanhã reunir com os dirigentes do Corinthians e acertar mais detalhes dessa proposta. O portal Meu Timão, que cobre o dia a dia do Corinthians, já traz em sua matéria, que foi publicada hoje à tarde, que amanhã o Ivan Quaresma já passa por exames lá no Parque São Jorge. Então, dificilmente, pelo que a gente apurou e conversou com pessoas próximas ao goleiro e também na Ponte, e até mesmo no Corinthians, Ivan Quaresma, Batista, ouvintes da Rádio Bandeirantes, torcedores da Macaca, aquele momento que a gente sempre falou quando o Ivan se destacou no gol da Macaca em 2018, fazendo boas defesas, ajudando a Ponte Preta, esse momento está chegando. Ivan Quaresma está deixando o Moisés Lucarelli, Batistão. A gente já tinha essa expectativa, esse momento chegaria, estávamos torcendo para que ele permanecesse, pelo menos durante o Campeonato Paulista, mas foi sintomático, né? A partir do momento que a Ponte contratou um outro goleiro, então, naquele momento, né, o Kaique França já se tinha ideia de que nem mesmo no Campeonato Paulista o Ivan Quaresma estaria atuando pela Ponte. Então chegou o momento. A única preocupação que existe é que o Marco Eberlin colocou com todas as letras na entrevista de ontem de que a Ponte não terá nada para receber. Então o maior ativo dos últimos tempos da Ponte, infelizmente, por causa de dívidas contraídas, não vai render nenhum centavo, por aquilo que disse o presidente, para os cofres da Alvinegra Campineira. Eu só fico aqui imaginando, né, que o Ivan Quaresma ele vai passar de titular absoluto na Ponte
talvez fosse melhor para ele fazer um grande campeonato paulista e sair do que ir para o Corinthians, aonde vai ter pouquíssimas oportunidades. Será um reserva lá, né? Porque o Cássio renovou o contrato, vai continuar como titular. E quem joga na reserva do Cássio dificilmente joga. O Cássio atua em todas. Então, não sei se para a carreira do Ivan Quaresma será um grande negócio. Você, Gleger, passou por isso, né? Deixou o Guarani, saiu do Guarani, foi para o Corinthians naquela oportunidade, ficou no banco, teve algumas oportunidades, foi até campeão paulista, mas mais do que nós aqui, você pode falar como que está neste momento o sentimento do Ivan Quaresma que deixa a Ponte. É claro que fica todo sentimento de gratidão, né, Batista? A Ponte que o pôs aí no cenário, né, a vitrine, para que ele pudesse mostrar todo o seu talento. E o Ivan, sem dúvida nenhuma, é um craque de bola. Na minha opinião, se não tivesse tido aquela contusão, né, que acho que tirou por 8 meses, o Lupe me corrige se eu estiver enganado, dos Quase gramados. 9. Quase 9, né, Lupe? É um tempo muito grande, né? Teria ido para as Olimpíadas, com certeza, defendendo a seleção brasileira. Nós vimos aí, cara, não é fácil um goleiro de um time do interior ser convocado hoje, tá? Antigamente era mais fácil, mas hoje, na atualidade, ser convocado para a seleção principal. E o Ivan foi, né? Convocado pelo Tite. Então, eu acho que é o momento sem dúvida de uma saída. O Ivan já mostrou todo o seu talento, já ajudou a Ponte e ele precisa de novos ares, né? É claro e óbvio que aqui na Ponte ele é o cara, capitão do time, né? É o melhor jogador do time, é o craque da Ponte Preta, e lá no Corinthians ele vai para ser uma segunda opção, vai para ser uma sombra do Cássio, que acabou de renovar o seu contrato por mais 2 anos. Isso independente, eu acho que o Corinthians também prepara aí uma possível aposentadoria para o Cássio, e aí já vai automaticamente deixando o Ivan, trabalhando o Ivan para assumir essa titularidade. Eu acho que ele até merece sim essa transferência, né? Mesmo que não seja para ser o titular, mesmo que não seja para ser a primeira opção, o Ivan vai para novos ares, segue a vida dele. A gente fica muito triste, né? Porque o aspecto financeiro, a Ponte não vai receber absolutamente nada. E poderia, sim, claro, numa transferência dessa, ajeitar aí a casa, arrumar a casa, até para dar um respiro para a sequência do ano. Mas que ele seja feliz, é um cara que eu torço, né? Eu encontrei diversas vezes o Ivan naqueles programas que fazíamos pela Rádio Bandeirantes também, né? Ele sempre participava com a gente. Encontrei em alguns lugares aqui em Campinas também. É uma pessoa da melhor qualidade e um cara de muita família, que merece, sem dúvida nenhuma, tá dando esse salto na sua carreira. Não que, tá indo pro Corinthians, o Corinthians é melhor, nada disso, né? História e tradição ninguém apaga, a torcida também. Agora, para ele, sem dúvida nenhuma, pelo lado profissional, né? Acredito eu também pelo lado financeiro, deve estar melhorando, e vou estar torcendo para que ele seja muito feliz lá no Corinthians. E para você, Tigrão, mesmo assunto, né? A saída do Ivan Quaresma, chegou o momento, portanto, ele vai para o Corinthians. E aí, Tigrão? Bom, outro dia eu fiz uma analogia aqui, depois da entrevista do Jovenilson, o preparador físico da Ponte, que é difícil, né, pegar jogador de idades diferentes, que vem de centros diferentes, de países diferentes, de metodologia de trabalho diferente, e conseguir fazer afinação. A analogia que eu fiz foi que é como se fosse um conjunto musical, uma orquestra, e o preparador físico fosse o regente, o maestro. E aí, ele teria que dar ritmo, harmonia e afinação para um bumbo ou para uma zabumba, para uma cuíca, para um piano, para um reco-reco e para uma harpa. É difícil, mas é por isso que os caras estudaram. E hoje existe recurso técnico. Foi só uma analogia. E a repercussão foi legal. É difícil porque existe a tal da heterogeneidade. O que é esse negócio aí? Heterogeneidade. Ou seja, muito desigual. E ele falou sempre de coisas heterogêneas e de coisas homogêneas. Ele precisa dar homogeneidade a algo que é heterogêneo. É uma arte. E a dificuldade é muito grande. Gosto de analogia.
Tem gente que não gosta. É porque, às vezes, não tem nem alcance intelectual para entender o que é analogia. Conheço cara que não gosta de analogia, gosta apenas do pragmatismo. Mas o ouvinte da Bandeirantes é muito inteligente e ele gosta de analogia. E no caso do Ivan, vou fazer outra analogia, ou metáfora, talvez. Eu costumo dizer que o assado, quando está no forno, e você tira antes, ele está um pouco cru ainda, você volta ele para o forno e está tudo certo. Daqui a pouco ele vai dar o ponto. Agora, se você não observa o momento de tirar e não faz a avaliação se é o momento de tirar do forno e deixa lá indiscriminadamente, de repente passa muito e quando você tira tem que jogar fora. Já está uma pedra de carvão, já queimou tudo, já não tem mais como ser aproveitado. Essa é a analogia com o Ivan. Ah, mas será que ele não poderia disputar o Campeonato Paulista em alto nível? E aí, já disputou 4 paulistas, pô. Disputando rebaixamento, pegando o pênalti do Jadson do Corinthians com o Pacaembu lotado na estreia dele, Ivan. Ele já disputou 4 paulistas, ele já disputou, acho que 4 campeonatos brasileiros da Série B, salvo engano, 18, 19, 20 e 21, é isso aí. Então, já foi para a seleção, já foi na seleção pré-olímpica, já foi convocado para a principal, mas daí ele se contundiu. Aí parou o campeonato, as disputas das eliminatórias, e aí quando foi retomado, o Ivan estava contundido, aí não foi convocado, senão teria pelo menos composto o grupo em Copa do Mundo, porque eliminatória é Copa do Mundo. Copa do Mundo começa quando se inicia a fase de classificação, eliminatórias. Depois os 32 que vão lá para o Catar, 32 países, esses vão já para a fase final. Mas quem está disputando eliminatória está disputando Copa do Mundo dentro do seu continente. E o Ivan iria. Então ele já viveu todas as experiências. E não quero transformar o Ivan em frango assado, até porque frango e goleiro são 2 coisas que não dão certo. Quem sabe aí um outro tipo de assado, porque o frango realmente costuma não soar legal para o goleiro. Mas voltando ao Ivan, se ele fosse um assado, ele já saiu do forno 3, 4, 5 vezes, aí quem está preparando dá aquela olhadinha e fala mais um pouquinho e volta para o forno. Aí tira o Ivan de novo, agora é Portugal, agora é não sei o quê, agora é o Flamengo, agora é o São Paulo, agora é o Palmeiras. Não, pera mais um pouquinho, volta o Ivan para o forno. Ou o Ivan sai agora transformando em apenas uma metáfora com respeito a esse jogador, ou vai passar do ponto, vai queimar. Não tem mais como esperar. Daqui a pouco o Ivan está de bengalas e está esperando o melhor momento. Então está na hora, sim. Eu me lembro que aconteceu isso com o Denis, que é um goleiro muito inferior ao Ivan, mas que teve uma grande fase na Ponte. Inclusive chegando a colocar o Aranha no banco. Aranha que é um dos maiores goleiros da história da Ponte. E o Denis foi para o São Paulo e esquentou um baita de um banco por anos a fio do Rogério Ceni. Até que chegou a vez dele. Mas ele foi para o São Paulo numa idade tenra. Tanto é que jogou bastante no São Paulo e depois jogou em outras tantas equipes. Saiu na hora certa. Ah, mas não vai ser... O Cássio acabou de renovar lá por mais 2 anos. Acabou de renovar. Mas o Cássio é um goleiro que a todo momento está às voltas com contusões. Até pela idade. Até pela compleição física. E goleiro, o Gleger sabe disso, o goleiro apanha mais do que jogador de frente, por causa dos treinamentos. O treinamento do goleiro é o mais intenso do elenco. E por isso que o goleiro, quando vai para o refeitório, come 2 vezes mais do que o outro de linha mais guloso que tiver no elenco.
Goleiro come mais do que qualquer outro jogador, porque ele se desgasta mais, ele gasta mais energia, ele cai no chão o tempo todo. Enquanto o jogador de linha às vezes não toma um tombo no treinamento inteiro, o goleiro toma 300 tombos no treinamento. E no jogo é a mesma coisa. Tem cara que sai com o uniforme limpinho. E o goleiro tá toda hora se atirando, batendo. Então o desgaste de articulação, de clavícula, de coluna, de fêmur, de joelho, de tornozelo, de punho. Ou seja, o cara fica estourado, o goleiro sofre mais. Você vê o Gleger, tem 45 anos, parece que tem 70. Então, esse sofrimento do goleiro faz com que ele tenha que sair na hora certa, sob pena de depois não ter mais a condição. Ah, mas goleiro tem carreira mais longa. Tem, mas é exceção e nem sempre em alto nível. E o Cássio está toda hora às voltas com contusão e o Ivan vai jogar muito no Corinthians. Então eu lamento a saída do Ivan pela Ponte. Está perdendo um baita de um goleiro e uma baita de uma personalidade. Eu vi poucos vestirem a camisa da Ponte, não só no gol, em todas as posições, com tamanha honradez, com tamanho respeito. E toda vez que o Ivan se pôs a falar como líder do elenco, mesmo ainda sendo muito jovem, ele sempre, de uma maneira muito clara, evidenciou a importância que tem a instituição diante das individualidades. Ele sempre respeitou a Ponte como a sua casa, como o clube que o projetou e deu a ele a oportunidade profissional que ele queria. Dono de uma personalidade marcante, de muito equilíbrio, de inteligência acima da média de jogador de futebol. Estou dizendo da média. Então a Ponte está perdendo um grande patrimônio, técnico e moral. Mas nós temos que pensar também no profissional. Vai com Deus, Ivan, que Deus te proteja, te ilumine e que você seja muito feliz no Esporte Clube Corinthians Paulista. E ainda acho que você volta para a seleção brasileira principal pela qualidade que você tem. Agora, se vai sobrar pelo menos uma moeda de 25 centavos nos cofres da Ponte, eu não sei. Mas que o Eberlin estava certo muito antes de assumir, quando ele disse, olha, me parece que o Ivan não é mais da Ponte. E aí quem estava no cargo? Tiãozinho. Ah, é da Ponte, aí veio o advogado, é da Ponte. Agora veio a verdade à tona. Eu só acho que um patrimônio, um ativo, é de um clube ou de uma empresa ou de uma pessoa física. Esse patrimônio só pode ser considerado como de alguém se quando ele for negociado, esse alguém tiver o retorno financeiro referente ao patrimônio que ele dizia que era dele. Quando esse patrimônio é negociado, seja um patrimônio de um atleta, ou de um bem durável, ou de um imóvel, seja o que for, é meu, mas não entra nenhum no meu bolso, então alguém mentiu. Não era. Era no papel. Era na frieza da lei dos direitos federativos. Mas todas as fatias possíveis e imagináveis já tinham sido negociadas para apagar incêndio, fruto de administrações que, infelizmente, para eu não me estender mais, foram caóticas e deixaram a Ponte num estado desses. E entrega um jogador, mas não põe a mão em um centavo. Vende um jogador que ela já antecipou, através de empréstimos com garantia de mútuo, lá atrás, os valores que poderia ter agora para continuar investindo e para pagar pelo menos salários em dia. É lamentável, mas está aí o Conselho Deliberativo, está aí o Conselho Fiscal, eles que se pronunciem agora. E, de maneira muito clara, tentem mostrar para o torcedor e para o associado da Ponte por que as coisas caminharam para esse lado. O maior ativo do clube vai embora, mas é um ativo
só no papel, só na frieza do papel, só na teoria. Na prática, o bolso pontepretano já viu e já pegou aquilo que poderia pegar e já queimou para apagar incêndio, sem querer fazer nenhum trocadilho infame. Queimou para apagar incêndio. Vejam, senhores, como são as coisas. Mas esse é um outro problema, que se manifeste o Conselho Administrativo e Fiscal. E essa auditoria que o Eberlin disse que vai colocar para entender exatamente qual é a real situação do clube, ela já está atrasada. Ela tem que acontecer e os números, já que ele tem pautado esse início de administração pela transparência, que tanto ele valoriza, os números têm que aparecer. E eles têm que ser apresentados para o grosso da torcida da Ponte e para o seu associado, pelo menos enquanto a Ponte é uma entidade, um clube associativo e não uma SA do futebol, ou uma futebol SA. É isso. Essa auditoria já está atrasada. Ela foi prometida em campanha. E agora é hora dela ser colocada em prática e de acontecer. E nós estamos aguardando pela mesma. Nós da imprensa, e principalmente o torcedor pontepretano, e também com a palavra, o Conselho Fiscal, que nos últimos anos de fiscal não teve absolutamente nada, só o nome. Só lembrando que o Eberlin efetivamente tem apenas uma semana como presidente da Ponte. Houve um atraso na documentação e só na quinta-feira passada é que ele começou a assinar como presidente da Ponte. Então são incêndios e mais incêndios, os problemas se acumulam, há uma dificuldade imensa. Claro, é evidente que ele vai providenciar a auditoria. Concordo. Mas em tempo recorde é humanamente impossível exigir do Marco Eberlin que ele resolva todos os problemas num curto espaço de tempo. Ô, Greg, o Tigrão te arrebentou, hein? Diz que você parece que tem 70 anos. O Tigrão acho que tá ficando louco, né? Eu acho que ele, eu não sei, ainda mais o ouvinte aí que tá acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, tá vendo aqui o penteado, né? Penteado novo. Pô, eu tenho 45, mas tenho cara de 30, pô. Impressionante. O Tigrão falar que tem cara de 70. Tá de brincadeira. Pode ser o joelho, pode ser o cotovelo, pode ser o tornozelo, ter essa idade. Mas aqui na fisionomia aqui, ô Tigrão, você sabe disso, né, Tigrão? Vai esconder agora. O seu problema é o cóccix. Você tá com o cóccix prejudicado por outras questões. O seu problema é cóccix e pubis. E só falando do Eberlin, ninguém tá pedindo pro Eberlin resolver tudo em uma semana, não. Ele é ser humano, ele não é Deus. Agora é o seguinte, antes de assumir, ele praticamente já tinha montado o elenco. Então a atuação dele não se remonta a apenas o momento em que ele oficialmente foi empossado e passou a assinar pelo clube. Mas ele vai ter o tempo. E a gente está esperando por essa resolver isso aí. Ela tem que acontecer urgente, porque sem farol ninguém dirige à noite. Luiz Torres está dizendo aqui, Batista, boa noite. A saída do Ivan para o Corinthians não vai conseguir pagar todos os mútuos contratados pela Ponte. O departamento jurídico do Corinthians sabe que poderá ter uma briga jurídica pela venda, mas ele acredita que esse problema será da Ponte, diz aqui o Luiz Torres. A negociação demorou um pouco mais, porque o compliance do Corinthians estava fazendo uma análise um pouco mais aprofundada do que significava essa dívida que a Ponte tem com investidores, empresários e etc., tendo como garantia o Ivan Quaresma. Então isso demorou um tempo, né, para que o jurídico pudesse fazer uma análise mais profunda, fez a análise e deu o aval para que o departamento de futebol pudesse contratar o Ivan Quaresma. O Corinthians não ia fazer às cegas um negócio vultuoso como esse para o futebol nacional, na ordem de 10 a 12 milhões de reais. Então, se o jurídico do Corinthians deu o aval,
é porque não há nenhum tipo de problema com relação a essa dívida que a Ponte tem e que deu como garantia o Ivan Quaresma. Batista, o Ivan, embaixo dos 3 paus, é ótimo goleiro. Todavia, craque ele não é. Ele não tem habilidade para jogar com os pés e dificilmente vai aprender. É tipo daquele que, se não jogasse no gol, não seria jogador de futebol. Além do mais, não sabe sair do gol. Diz aqui o Paulo, da Chácara da Barra, Campinas. Nós temos um especialista aqui na equipe, né? O Gleger Zorzin, que pode concordar ou discordar de você, viu, Paulo? E aí, ô Gleger? Pode repetir a pergunta do Paulo, por gentileza, Batistão? Ele está dizendo que o Ivan, embaixo dos 3 paus, é ótimo goleiro. Todavia, craque ele não é. Ele não tem habilidade para jogar com os pés e dificilmente vai aprender. É tipo daquele que, se não jogasse no gol, não seria jogador de futebol. Além do mais, não sabe sair do gol. Olha, Batista, saída de gol, isso é muito relativo, né? A grande maioria dos goleiros brasileiros sofre com esse problema. Agora, jogar com os pés, é claro que o futebol moderno hoje pede isso, né? Mas por tudo que o Ivan já fez e por simplificar em alguns momentos, e acho que esse é o caminho, o goleiro que tem dificuldade em jogar com os pés tem que simplificar. Fazer o arrozinho com feijão, como se fala. Eu não vou fazer uma análise em cima de uma colocação técnica, né? Que eu posso até concordar, mas acho que se você tem um goleiro e embaixo dos 3 paus é um fenômeno, é um bom goleiro, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu chegar a uma seleção pré-olímpica, disputar inclusive um pré-olímpico, né? E se não tivesse tido a contusão, facilmente estaria nas Olimpíadas, porque o cara não sabe jogar com os pés. O Ivan é goleiro, pô. Primeira coisa que o Ivan tem que fazer é defender. É defender o gol. Usar as mãos, usar toda a sua técnica. E, claro, e óbvio, tentando aperfeiçoar. Eu acho que ele melhorou muito. Desde quando eu estou aqui comentando, né? A gente, inclusive, conversava muito com o Betão sobre essa questão, né? O antigo treinador de goleiro da Ponte. E ele dizia que treinava diariamente essa questão de ele conseguir jogar com os pés. Ele tem dificuldade. E a gente percebe já que o Igor Vinhas, que agora deve ser o possível titular aí para assumir a vaga deixada pelo Ivan, é um cara que tem essa característica. Mas é característica do goleiro. Não vou credenciar o Ivan se joga bem com os pés ou não. Acho que, claro, ele tem que melhorar. Mas, para mim, continua sendo um craque. Seguindo, Lupi. Bom, Batista, a Ponte Preta segue se preparando para a disputa do Campeonato Paulista e hoje à tarde também teve movimentação no Moisés Lucarelli. Começaram as primeiras apresentações no Majestoso. É claro que o primeiro jogador que falou com a imprensa não poderia ser diferente. A principal contratação da Ponte, por enquanto, para 2022. O zagueiro Dedé respondeu às perguntas dos jornalistas e falou sobre esse acerto até rápido com a Macaca para atuar até o final da Série B. Primeiramente, agradecer o carinho de todos pontepretanos comigo. Desde o primeiro momento que fui anunciado, recebi várias mensagens positivas, bonitas e de muita euforia e também de muita responsabilidade. E respondendo a pergunta, foi uma negociação bem simples, rápida. Eu já logo aceitei essa proposta, esse desafio, conhecendo assim, de longe a estrutura e a grandeza da Ponte Preta e, logicamente, pensando num recomeço, mas vestindo uma camisa muito pesada, forte, com um torcedor muito apaixonado que eu já vi jogando contra. E hoje eu tenho essa responsabilidade de vestir essa camisa tão pesada e fazer de tudo para honrá-la. A última partida profissional do zagueiro Dedé foi no dia 19 de outubro de 2019, quando ainda atuava pelo Cruzeiro. Foram muitas lesões e um período grande de recuperação. O jogador fala da expectativa e do recomeço em voltar aos gramados vestindo o uniforme da Ponte Preta. Muito grande expectativa, foram 2 anos de muita luta.
altos e baixos, bastante dificuldade. Então, hoje eu estou vivenciando a melhor fase depois disso tudo, de muito treinamento, muito trabalho, conseguindo fazer tudo. E agora essa expectativa de voltar a jogar, fica aquele gostinho aquele sentimento, né? Aquela ansiedade de retornar em campo. E agora a gente vai aumentando, né, nosso nível de treinamento, fica essa expectativa de fazer um bom trabalho. Eu vejo, num todo, uma história onde está começando entre eu e Ponte Preta. E eu acho que o que significa para mim é uma sensação de gratidão, primeiramente, por estar me dando essa oportunidade. E eu espero contribuir isso de uma forma positiva em campo. Eu sei das histórias, vi algumas histórias aqui do Moisés Lucarelli de grandes zagueiros, como você falou, de histórias o presidente contou pra gente histórias de zagueiros onde chegaram até jogar a Copa do Mundo. E quem sabe, né, eu tive uma pequena história de ser pré-convocado depois de momentos difíceis de lesão também. E a Ponte Preta é um time que tem essa história, tem essa grandeza para me colocar no cenário de novo. E é aqui que eu vou vestir e vou tentar fazer de tudo para honrar, como eu fiz em vários outros lugares. E cheguei à seleção também. Dedé é um zagueiro muito técnico e com muita qualidade na saída de jogo. O atleta fala do que ele precisa no sistema defensivo para um bom encaixe no time da Ponte. Os treinamentos já estão sendo muito bons. Eu estou conhecendo cada vez mais todos os meus companheiros, principalmente de posição. Converso bastante, eu sou um cara falador que gosta de falar bastante dentro de campo e fora também. Isso ajuda muito, eu acho, em relação o nosso desenrolo dentro de campo, né? Que a gente fala, o linguajar do boleiro é aquela comunicação rápida. E tomara que dê certo com todos, entre todos. Como eu falei em outros momentos, por mensagem, eu estou aqui para ajudar, né? Independente se eu estiver jogando ou não, com quem eu estiver jogando, eu vou fazer de tudo para que quem for da posição esteja entrosado de uma forma positiva, né? Tem grandes zagueiros aqui como o Léo, o Fábio e o Fabrício, os outros meninos também que estão subindo, e eles me dão bastante, eles têm bastante atenção no que, quando eu tento passar um pouco de experiência. Então isso é muito bom, isso é muito positivo. O Fábio também me passa várias orientações que para mim também é uma forma de crescer. O Léo também já é um menino que já tem uma rodagem no futebol, jogou, veio do Corinthians e tem uma certa experiência no futebol, apesar de ser novo. Então esse entrosamento é muito bom pegar. E é essa experiência que as pessoas têm do que conheceu na posição. Eu adoro ouvir e tentar lapidar da melhor forma possível para entrosar. Na sua primeira entrevista coletiva, Dedé não deu muitos detalhes em relação ao seu contrato com a Ponte, as questões de produtividade e em caso de liberação imediata de propostas de clubes da Série A. Cara, eu tô focadíssimo em fazer o meu papel aqui na Ponte Preta e ajudar de todas as formas. Eu não sou um cara que fica focado em contrato. Primeiramente, eu vim sabendo do meu desafio, sendo um desafio, e principalmente a forma que eu fui convidado para vestir essa camisa foi uma forma de muita confiança, independente do que eu passei, foi de olho no olho, e eu nem pensei em enxergar questão de contrato. Eu estou aqui para ajudar a Ponte Preta e, se Deus quiser,
vou tentar desempenhar o meu melhor para ajudá-lo. Dedé também comenta sobre a sua saída conturbada do Cruzeiro e fala da sua situação física durante os treinamentos. Cara, eu encarei a minha saída do Cruzeiro, uma saída de uma briga desnecessária. Em momento algum eu quis sair daquela forma. Infelizmente, as pessoas que estão lá conduziram para que tudo isso acontecesse, mas graças a Deus as coisas deram certo. Cara, eu me sinto muito bem. Independente do que foi passado, eu tenho que viver agora o presente. Eu acho que eu tento nem lembrar do que já passou, tento me enxergar do formato que eu consegui conquistar. Trabalhei muito, foquei muito. Antes de fechar com a Ponte, eu suei bastante, tive oportunidades, pessoas para me ajudar, onde eu agradeci, tento agradecer de todas as formas e serei grato pro resto da minha vida. E isso me ajudou a estar numa boa forma e tomara que eu consiga, nessa forma que eu tenho trabalhado, desempenhado, conquistado aqui no dia a dia, minha forma física, que espero e eu tenho certeza que eu vou conseguir desempenhar o meu melhor dentro de campo. Desde que foi anunciado como reforço da Ponte, o zagueiro Dedé teve uma interatividade muito forte com o torcedor da Macaca, principalmente nas redes sociais. Dedé fala se toda essa aprovação, mesmo com um tempo longo sem jogar, acabou surpreendendo. Surpreendeu demais. Foi o que eu falei desde o dia que eu pisei aqui, né? Meu primeiro contato foi diretamente aqui no Moisés Lucarelli e já foi um contato de carinho. Alguns torcedores aqui já me dando as boas-vindas e isso é muito bom. E, cara, eu tô feliz demais, tô bem demais numa cidade muito boa. Espero fazer com que eu consiga desempenhar o meu melhor para essa forma de gratidão que eu tenho por eles seja a gratidão onde que todo mundo espera que eu possa retribuir. Mesmo com um período longo de inatividade, Dedé fala se já está pronto para jogar na estreia do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. Com certeza, estarei preparado. Lógico, vem da decisão de todos, principalmente do treinador. Juvenilson é um cara que já me conhece, sabe do meu histórico, estava no Cruzeiro comigo quando tive a minha primeira lesão. Então ele sabe do que eu desempenho, a forma que eu trabalho, não fujo de nenhum treino, principalmente de jogo. Mas a gente sabe que tem uma análise num todo para saber a hora certa, quando e se eu posso jogar. Então, estamos aqui para ajudar a Ponte. A Ponte fez excelentes escolhas em contratações para que possamos, como tem bastante jogos, possamos desempenhar um bom futebol até o final da temporada. Tem muito tempo que eu não jogo uma partida oficial, mas fiz alguns amistosos e me senti muito bem, né? Minha forma de jogar não mudou e tomara que eu consiga essa longevidade, né, que fala no futebol ainda, porque eu lutei bastante nesse período de dificuldade, esse período de lesão, para me condicionar e estar aqui, vestindo essa camisa pesadíssima. Tem muita coisa ainda para rolar, muita coisa ainda que tem tempo que eu não sinto, que é carga de jogos um em cima do outro, mas eu sou um cara que me cuido bastante para poder ter condições de jogar um jogo atrás do outro.
Esse é o zagueiro Dedé, que hoje concedeu uma entrevista coletiva no período da tarde. Aliás, ontem o Eberlin já falou que a imagem do Dedé pode ajudar e muito, né, a arrecadação, inclusive de novos sócios da Ponte Preta, e a primeira ação já foi realizada. O Dedé autografou 26 camisas, número que ele vai usar na Ponte Preta, assim como foi no Cruzeiro e também na equipe do Vasco. Vai usar a camisa número 26. Autografou 26 camisas e amanhã os primeiros 26 sócios torcedores da Ponte Preta que comparecerem na loja oficial poderão comprar essas camisas autografadas do Dedé, que, aliás, com a saída do Ivan, pode assumir aí, caso ele jogue, né? A gente vive essa expectativa da questão do Dedé jogar normalmente, mesmo com esse longo período de inatividade, pode ser aí o capitão da Ponte Preta, até porque quem ocupava esse cargo era o Ivan, que está em negociação com o Corinthians. E amanhã a Ponte faz a primeira atividade, o primeiro jogo-treino da pré-temporada contra o Atlético Clube de São João del Rei, clube de Minas Gerais. Vai disputar a primeira divisão do estado de Minas. Tem o Roger como treinador, Roger que inclusive já passou e foi formado na Ponte Preta. Então amanhã acontece essa atividade, a primeira. Até a gente vai ter um pouco mais detalhes a respeito do que pensa o Gilson Kleina em relação ao esquema tático com todos os reforços que chegaram ao Moisés Lucarelli. Só para finalizar mais essa informação da Ponte Preta, a Ponte acabou soltando agora um comunicado, né, até de forma oficial, que a Ponte Preta informa que o goleiro ponte-pretano Ivan, que treinou normalmente hoje, foi liberado para exames no Corinthians. O presidente Marco Eberlin, que esteve nesta tarde na Federação Paulista de Futebol em São Paulo, informa que a negociação está em curso e, em sendo consolidada, a Ponte se pronunciará a respeito, dando as informações à torcida e também à opinião pública. Batista. Perfeito. Quem está nos acompanhando é o Walter Greve, presidente da Ceasa Campinas. Aliás, ontem encontrei o Walter Greve numa churrascaria aqui em Campinas. Grande amigo, longa data, ouvinte de longa data, o Walter Greve, que nos acompanha em FM 85.7. Um grande abraço, muito obrigado. Uma rápida análise aqui dos comentaristas. Começa com você, Tigrão. O Dedé é o zagueiro da palavra fácil. É bem articulado, mas como é que você sentiu aí o primeiro contato dele com a torcida na Macaca? Achei muito bom, muito bom. Dedé é muito consciente, muito equilibrado, bem articulado, politicamente correto, mas sem ser demagogo, falando já, apesar da curta convivência, do respeito pela instituição, é tudo que o torcedor gosta de ouvir. O que está pendente com relação ao Dedé? Ele aparecer e jogar e a gente sentir a condição física e ele se sentir bem. Futebol, técnica, liderança, qualidade, tudo isso ele tem. Agora, é um período muito longo, a gente sabe que ele se preparou lá em Volta Redonda. Aliás, aqui uma curiosidade, né? Dedé é carioca, o Dedé é de Volta Redonda, daquela região ali. Mas o Sul Fluminense, né? Sul Fluminense, que começa ali perto de Resende, Penedo, aí Volta Redonda e algumas outras cidades importantes ali, elas ficam, Sul Fluminense, divisa com o São Paulo, e a divisa dessas cidades, a distância dessas cidades com o estado de Minas Gerais, é menor essa distância do que a distância para a capital do Rio de Janeiro, que é em torno de 200 quilômetros, 180 quilômetros, né? Então, e eu conheço muito bem aquela região ali, por compromissos profissionais, a verdade é que o sotaque do pessoal dessa região do Sul Fluminense, ele puxa muito mais para o mineiro do que para o carioca, tão tradicional e tão característico lá do Rio de Janeiro. Diferente com o que acontece no norte fluminense, na região dos lagos, indo ali para Campos, já chegando próximo do Espírito Santo. Aí a influência maior é da capital. Mas no sul fluminense, de onde vem o Dedé, a influência de Minas é muito grande. E tem gente
da região ali de Resende, de Volta Redonda e outras cidades importantes da região, que quando você bate um papo com ela, você tem a nítida sensação de que você está conversando com um mineiro e dentro do estado de Minas, mas não é. É a influência do estado mineiro nessa região pela proximidade. A influência é muito grande. É mais ou menos o que acontece com a região paulista próxima da divisa com Minas, com o sul, seja com o sul de Minas, seja até com uma região um pouquinho mais distante do sul de Minas, que é muito grande. Então você conversa com alguém em São João da Boa Vista, não tem nenhuma pinta de sotaque paulista. 100% influenciado pelo sotaque, pelo jeito de falar e pelas expressões de Minas Gerais. São João está ali praticamente na divisa, junto com Águas da Prata, com Divinolândia, com Caconde, todas as cidades paulistas coladas em território mineiro. Só uma curiosidade que eu sempre digo para vocês aqui. Tigrão também é cultura de estrada. Gostei da entrevista do Dedé e torço arduamente para que ele tenha condições de estrear, que faça um grande jogo e que resolva um problema, sim, de temporadas e temporadas seguidas, crônico, nesse miolo de zaga da Ponte. Tomara que ele dentro de campo seja tão objetivo e tenha tanta qualidade e clareza como teve na fala. Tomara, torço muito por isso, Batista. É isso aí, o Tigrão conhece tudo isso, né, do Brasil inteiro, porque ele é um viandante. Tigrão é um viandante. E é por isso que ele conhece. O que eu sou, Batista? Viandante. Muito bom profissional, menino de muito talento, né? Um baita de uma pessoa também, família. Um menino merece mesmo. Boa noite. Avisa o Tigrão que o Cássio foi o jogador que mais jogou pelo Corinthians no ano de 2021. Fez 69 jogos, dificilmente se machucou e não tem histórico de contusão. É a Divina, aqui de Campinas. Valeu, Divina, tá registrado aqui. Tá registrado. Oi. Só respondendo a pergunta do ouvinte, o Luca tá muito próximo de acertar com a macaca. Então vamos lá, Lupe, tem uma outra para você aqui, ó. A Ponte já recebeu o percentual da venda do Emerson Real para o Barcelona e para o Tottenham? Percentual que a Ponte tinha direito, mecanismo de solidariedade, porque a Ponte não tinha mais nada do Emerson, negociou com o Atlético Mineiro. Não tenho informação se esse mecanismo já foi pago. Que tinha problema que a Ponte não recebeu foi do Barcelona, quando o Emerson foi negociado. Que é exatamente a de ser ambidestro. Ele bate com a mesma forma, do mesmo jeito, sem nenhuma diferença, com a esquerda ou com a direita, tanto para bater em gol como para efetuar os cruzamentos. E por ter essa característica marcante do ambidestro, ele também se adapta muito bem nas duas beiradas do campo. Então acho que isso é muito importante para o Daniel Paulista, porque num determinado momento do campeonato, ele pode fazer inversões do Júlio César, que tem jogado e terminou o campeonato jogando do lado esquerdo, e jogou a maior parte do campeonato do lado esquerdo, sendo destro, mas ele pode, de repente, estar muito bem marcado, ou não está num jogo onde o encaixe deu legal, ele pode inverter, né? Se for essa a extrema, Júlio de um lado e o Iago do outro, ele pode inverter e esse jogador que acabou de ser anunciado agora aí pelo Nascimento, ele não vai ter nenhum tipo de problema de adaptação, como não tem também o Júlio, de atuar pela direita ou pela esquerda, apesar da preferência do técnico de escalá-lo pelo lado esquerdo. Então acho isso muito importante, é um jogador de velocidade, muito jovem ainda, e a gente espera que funcione, que aconteça dentro de campo, conforme essa expectativa que a gente está criando. Resumindo, eu considero reforço, sim, dentro da realidade atual da média técnica do elenco bugrino. E para fazer um churrasco show de bola, ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco,
desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Coração alcatra, R$ 58,90 o quilo. Cupim, R$ 37,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus, R$ 34,90 o quilo. Filé de frango, R$ 19,90 o quilo. Mignon extra limpo, R$ 114,90 o quilo. Ofertas válidas enquanto durar o estoque. Anote aí o endereço da Mites Bife. A Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Divisa com a Chácara da Barra. Pare com o Denilson, um profissional com larga experiência, trabalhando em casa de carnes de Campinas. E se você for até a Mites Bife e dizer que ouviu a propaganda da Mites Bife aqui na Rádio Bandeirantes, ainda vai ganhar em cima do preço promocional mais 10% de desconto. E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Aceita Lelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o telefone, 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite a todos da Band. Aqui é Barbosa Júnior do DIC 4. Uma possível saída do Moisés e do João Veras, né? A vinda do Luca. O Cleison seria uma boa pedida para formar esse ataque com ele? Boa noite a todos. Aqui é Barbosa Júnior do DIC 4, Ponte Pretano, da pele até o tutano. Aí, sensacional, hein? O problema aí sempre gira em torno dos salários, né? Então, o jogador que deixou a Ponte saiu, o caso do Potker. Recentemente, o pessoal fala do Potker também. É muito difícil repatriar um jogador só em fim de carreira. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Meu nome é Júlio do Garcia. Eu gostei do time da Ponte até. É um time irregular. Mas a Ponte tá precisando de um meia aí, né? Pra jogar só com volante, atacante, a bola não passa no meio de campo. Um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Bem, o Corinthians realmente estava cercando a Ponte já. A gente já sabia que nos bastidores ia acontecer alguma coisa, que o Ivan ia embora mesmo. Por esse tanto de jogador que chegou para a Ponte do Corinthians, né? Também a vinda desse goleiro, que a gente, né? Como que vai vir um goleiro se tem o Ivan aí, né? E mais uma vez o Corinthians fazendo a deles, né? Porque aqui tem gente que faz também essa jogada. Bem, outra coisa, assistindo os jogos da Copinha sem VAR, pelo amor de Deus, como é melhor, viu? Eu tô até arrependido de ter pedido o VAR para o jogo da Ponte, porque eu acho que ela tá sendo mais roubada do que antes. Porque antes era um juiz só, agora é 4 juízes para roubar. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Aê! Vamos que vamos. Sensacional. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde a todos da Band aí. Gostaria de saber se a Ponte Preta fará amistoso preparativo antes do Paulistão e contra quem será. Um abraço. Bom, Lupe, já tem um aí marcado, né, contra o time do Roger. Isso, amanhã aqui em Campinas, contra o Atlético Clube de São João del Rei, que está no hotel onde a Ponte Preta vai iniciar a sua pré-temporada. Está em Itu. O time mineiro deixa amanhã, faz o jogo treino aqui em Campinas e depois volta para Minas. E a Ponte entra amanhã em regime de concentração total, mas antes tem esse jogo treino contra o Atlético Clube. Jogo que está marcado para o período da manhã, provavelmente no CT do Jardim Olina. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aqui, Bandeirantes. Gleger, se o Ivan Quaresma tivesse ido para a Olimpíada, antes da Olimpíada nem na Ponte ele estaria mais. Tá aí, Gleger. O Ivan teve várias propostas, aliás, sondagens, né? Com o Ivan Quaresma, até porque é um goleiro pela idade que tinha, as convocações que teve. Eu até concordo.
mas eu acho que não daria tempo, né, da saída, da possível saída do Ivan até a convocação para as Olimpíadas. Poderia acontecer no caso que aconteceu com o Claudinho, né? O Claudinho foi exatamente isso, né? Foi para a disputa das Olimpíadas e acabou nem voltando para o Red Bull. Poderia acontecer a mesma coisa com o Ivan, acho que seria esse o caminho. Mais um. Boa noite a todos aí da Rádio Bandeirantes. Ô Júlio, fala para esses corneteiros aí de bugrino, acho que não é nem bugrino. Nem começou o Campeonato Paulista ainda. Deixa o time jogar, depois tem que falar com a diretoria que contratou. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, muito obrigado. Mais um. Batista, choraram tanto pela saída do Betão, as viúvas do Betão, que parecia que a carreira do Ivan já tinha acabado. Só que agora que não tinha mais o Betão, o Ivan tá indo embora, graças a Deus, para um grande clube, sucesso na carreira dele. E cadê as viúvas agora? A ponte não parou, agora temos Igor Vinhas, sucesso pro Igor também. E é isso daí. Só acho que o Ivan tá fazendo um bote errado. E pro Corinthians para substituir o Cássio, é o mesmo bote que o Denis foi para substituir o Rogério Ceni. É muita pressão sem necessidade. Comece o ano novo com vida nova. Dê um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, hein? Agende uma consulta pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 998005939. Tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman. Preferência, referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente de médicos capacitados para realizar o diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação, hein? Tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. 99800-5939. Melhore sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, preferência ou referência em saúde sexual masculina. Mais um ouvinte no ar. Oi, gente. Olá, pessoal da Band. Tudo bem? Aqui é Nelson do Chapadão. Ô, Batista, Tigrão, sei que você é corintiano também. Mas uma coisa, não tinha outro time não pra Ponte vender o Ivan? Justo pro Corinthians pra ficar na reserva, sendo que aqui ele joga? Tenho certeza que o Cássio não vai deixar ele jogar. Ele vai ficar na reserva lá. Sair de um time onde que é, como é que fala? Que é profissional para ficar na reserva. É brincadeira a diretoria da Ponte, não? Brincadeira. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Aí é o Corinthians que apareceu como interessado. E o jogador é que tem que decidir, né? Ele está indo para o Corinthians, sabe da dificuldade que terá, será banco eterno do Cássio. Se aguentar a marimba, daqui 2 anos o Cássio vai encerrar a carreira. Aí daqui 2 anos ele será o titular. É uma questão apenas e tão somente de uma preferência, o investimento na carreira. Por ser muito jovem ainda, o Ivan pode suportar um banco durante 2 anos, sabendo que daqui 2 anos o Cássio encerra a carreira, até porque não dá mais, né? Não vai ter mais condição de ser jogador de futebol profissional. Provavelmente será algum dirigente, alguma coisa, algum treinador de goleiros. Vai continuar trabalhando no Corinthians. Mas como goleiro não dá mais. E aí quem estiver na reserva, se o Ivan até lá estiver como reserva, será o titular.
E vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final do Guarani, Júlio Nascimento. Pois é, Batista, o Guarani que confirmou a contratação de Iago da Silva, né? O reforço do Atlético Paranaense chega por empréstimo de uma temporada. A grande expectativa é pelo anúncio amanhã do jogador Giovanni Augusto, ex-Coritiba e Corinthians. Destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe, diz aí, Lupe. A Macaca oficializou, né, que o Ivan Quaresma foi liberado amanhã para realizar aí atividades e também continuar a sua negociação com o Corinthians. Depois de 163 jogos, Ivan Quaresma está próximo de deixar o majestoso. Kaique França, que foi contratado, Igor Vinhas, além do Luan, são os goleiros à disposição de Kleina para a temporada 2022. Amanhã a Ponte faz o primeiro jogo treino contra o Athletic Club de Minas Gerais, jogo que acontece em Campinas. Depois a delegação embarca para Itu. E amanhã, às 8 horas da noite, a Ponte joga pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Encara o Jaicuipense da Bahia, jogo que acontece na cidade de Franca. E o seu destaque final, Gleger Zorzin. Uma boa noite a todos e desejar boa sorte ao Ivan Quaresma. Ele merece esse momento. Valeu, Batistão. Até amanhã. Valeu. E o seu destaque final, diz aí Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí Tigrão. Eu respeito a opinião de todo mundo, esse é o meu destaque final. Mas eu não gosto de engolir seco, né? Então, teve um ouvinte aí, e todos nós aqui não concordamos com a saída do Betão, e ele disse, cadê as viúvas? Ah lá, o Betão foi embora e o Ivan cresceu mais ainda. Então, o torcedor, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não posso deixar de fazer um registro aqui, de que depois que o Betão saiu, o Ivan não realizou nenhum jogo. Então, tudo aquilo que o Ivan mostrou para o mundo do futebol até agora, que está rendendo a ele uma ida para um clube do tamanho do Corinthians, está umbilicalmente ligado com o trabalho do Betão desde os 13 anos de idade. Isso não sei o que estou dizendo, quem disse foi o Ivan. Então, como viúva, olha lá, o Ivan, o Betão saiu, ele cresceu, mas ele não fez nenhum jogo depois que o Betão foi embora. Coisas de torcedor, mas obrigado pela audiência. Final de programa, na sequência tem Copinha aqui no ar da Bandeirantes com São Paulo e São Caetano. Pedro Martelli dá o recado, é só ficar ligado, aqui tem muito mais emoção. Valeu, gente, tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Guarde esta marca.